Por acaso, você conhece os órgãos e microdispositivos, também chamados de órgãos em chips? Talvez mais perguntas do que respostas possam surgir. Mas antes de avançar nessa discussão, é bom retomar o contexto que torna essa tecnologia importante para a ciência e a sociedade da qual ela faz parte. Por exemplo, com os testes de substâncias, principalmente de medicamentos. Atualmente, ainda são realizados experimentos em outras espécies animais para avaliar a ação de um composto em um organismo, apesar dele não ser humano. Por outro lado, os testes convencionais em células ou tecidos, mesmo sendo de humanos, não representam toda a complexidade e a dinâmica de um ser vivo em resposta a uma substância. Além disso, o processo de pesquisa e desenvolvimento de um medicamento até a sua chegada no mercado costuma ser caro, demorado e com baixas taxas de sucesso. As estimativas do investimento em pesquisa e desenvolvimento para um novo medicamento variam de centenas de milhões até quase 3 bilhões de dólares e podem levar mais de uma década, sendo que, após os testes em animais, cerca de 90% dos potenciais medicamentos que chegam até a primeira fase de testes em humanos falham em conseguir atingir o mercado. Aliás, com a população mundial crescendo e a previsão de chegar a 10 bilhões em 2050, surgem ainda mais desafios para promover a qualidade de vida. Considerando isso, agora faz mais sentido falar dos órgãos e microdispositivos, já que eles podem ajudar a resolver esses problemas. Esses pequenos dispositivos buscam reproduzir determinadas características de um órgão, podendo ser desenvolvidos individualmente ou conectados com outros órgãos em chips, inclusive sendo capazes de formar um humano em microdispositivo. No entanto, o uso dessa tecnologia ainda não é tão comum na ciência, além de haver um longo caminho até aplicações em larga escala. Também são importantes as considerações éticas, o que depende de como essa ferramenta é utilizada. Um exemplo disso é a composição do meio em que estão as células e outros componentes destes dispositivos, porque podem ou não envolver ingredientes derivados de outras espécies animais. Apesar de nenhuma ferramenta ser perfeita, os órgãos e chips abrem muitas perspectivas. Futuramente, a proposta é que contribuam na medicina personalizada, de modo que cada microdispositivo seja uma pequena representação dos órgãos de um determinado paciente, o que permitiria avaliar o efeito de um medicamento ou um modelo de doença, considerando como cada pessoa é. Uma das possibilidades é a doação e transformação de células da pele para a elaboração dos dispositivos nos diferentes órgãos de interesse. Mas é um processo complexo, e claro, isso pode levantar questionamentos éticos sobre a segurança dos dados genéticos dos pacientes, embora existam declarações relacionadas a como lidar com esse tipo de dado. Trazendo para uma situação mais próxima do presente, após 8 meses de teste e com menor custo em comparação a experimentos tradicionais, um tratamento testado em órgão em chip foi submetido para avaliação pela agência regulatória FDA nos Estados Unidos em 2021. Em resumo, por motivos éticos e científicos, os órgãos e microdispositivos apresentam potencialidades e desafios que podem ser melhor trabalhados ao acessar as percepções de pesquisadores e da população em geral sobre a confiabilidade desses recursos para testes de medicamentos, porque a implementação de uma tecnologia é influenciada não só por quem a desenvolve ou trabalha com ela, mas também por todos aqueles que podem vir ou não a se beneficiar dos seus resultados. Agradecemos pela atenção e agora gostaríamos de saber as suas percepções sobre o uso dessa tecnologia para testes de medicamentos.